O Cueva pintou e bordou no futebol brasileiro. E eu não falo no bom sentido. Por aqui, o jogador até fez algumas boas partidas, marcou seus golzinhos e isso fez com que o peruano ganhasse a simpatia de alguns torcedores. No Brasil, ele defendeu São Paulo e Santos. E agora, o jogador, que acabou de acertar com um clube peruano, enfrenta uma acusação pesada de violência doméstica e pode, além de ser demitido pelo novo clube, também ter que encerrar sua carreira de uma maneira completamente decepcionante pelo talento que ele tem. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o Cueva? Sabe que acusações foram essas que estão pesando contra o jogador e como é que isso pode acabar com a carreira dele? Fica tranquilo que eu vou te explicar melhor essa história nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te fazer um pedido. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, quero lembrar para você que eu também tô em outras plataformas, outras redes sociais que se você quiser pode me seguir por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras redes sociais. E ó, tem também o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e participar da resenha com a gente. O link também tá aqui na descrição, é só clicar que você já entra direto lá no grupo, beleza? Então cola lá com a gente para participar da resenha. O Caio deu uma coletiva que acho que você não gostou muito no jogo, você foi meio irônico. Explica direitinho pra gente o que vocês resolveram nessa conversa. Beleza. Bueno, sí, con Rodrigo nos comunicamos por WhatsApp, estuvimos falando por WhatsApp y hoy que hubo en entreno, falamos, ¿no? Conversamos y fue bueno, ¿no? Fue buena la conversación. Después, lógico, después de todo eso, también falamos con grupo, que era lo indicado, mas yo quiero empezar falando que el error fue mío, ¿no? Toda la semana empezaron a pasar imagen de Rodrigo que faló de mí y todo. Yo no escuché, solo escuché a la imprensa falar, mas ya falé con él y el error es mío, así que públicamente también estoy pidiendo disculpas a mi compañero, que es un cara legal, y a mí y a todo el grupo en general, ¿no? Y en verdad a todo São Paulo. Quando o São Paulo contratou o Cueva lá em 2016, o jogador já tinha muita rodagem na bola, inclusive com passagens pelo futebol europeu. Revelado pelo San Martín do Peru em 2008, ele chegou ao tricolor do Morumbi em 2016 e vestiu até a camisa 10 do São Paulo. O Cueva era bom jogador e importante para o tricolor em um momento ruim do clube, mas como você pode ver pela coletiva, o Cueva era o tipo de jogador que se envolvia em problemas dentro e fora de campo. No São Paulo, não uma ou duas vezes, ele teve problemas de disciplina, até aparecendo em vídeos, fazendo coisas que não são legais para um atleta aparecer fazendo. Faltou a treinos no São Paulo, se atrasou em reapresentação depois de jogos pela seleção e, como dissemos no início do vídeo, o peruano pintou e bordou no Brasil. Não teve um torcedor que realmente lamentou a saída dele quando em 2018 o São Paulo negociou ele com o Krasnodar da Rússia. Além do São Paulo faturar uma boa grana, foram mais de 30 milhões de reais na venda dele, o São Paulo ainda se livrava de um problema. Depois daquilo, o Cueva ia ser dor de cabeça de outro clube. O que ninguém consegue explicar é como a diretoria do Santos, a pedido do Jorge Sampaoli, teve coragem de um ano depois contratar o peruano, pagando um valor absurdo de 7 milhões de dólares na sua contratação. Aliás, valor esse que gerou vários problemas para o Santos, porque recebeu, não pagou, o jogador deixou o clube, enfim, toda a ordem de problema que é típico do Cueva. Ansioso, feliz de estar por aqui. Obrigado pela atenção aí a todo mundo. E aí, o que você espera nessa nova jornada aí no Santos? Na verdade, é um equipo como Santos, acho que sempre vai estar brigando por el título, así que espero aportar da melhor maneira, né? E se no São Paulo o Cueva foi uma decepção, no Santos então nem se fala.
No São Paulo, o Cueva, apesar dos atos de indisciplina, ao menos entrava em campo, fez 89 jogos e marcou 20 gols pelo clube do Morumbis. Mas no Santos, o jogador foi decepcionante demais, só entrou em campo 16 vezes, não fez gol, não deu assistência e não tem uma partida, um lance memorável dele com a camisa do Santos. Na verdade é que até para colocar alguns lances aqui dele com a camisa do Santos é difícil, cara. Ele simplesmente passou pelo Santos e só deu prejuízo. Agora fora de campo, o Cueva não decepcionou, fez exatamente aquilo que todos os rivais esperavam dele. Fez o Santos de gato e sapato e irritou algumas figuras históricas do Peixão. Lei trabalhista, o Cueva ficou 2 meses lá, tá pedindo 35 milhões. Esse é um, se eu encontrasse, você pode ter certeza que eu ia dar um cacete nele. Foi sacanagem que ele, sacanagem que ele fez com o Santos. E não jogou nada no Santos. Esse que você tá falando quem? Só foi pra balada lá. O Cueva também? O Cueva também. Que é isso, cara? Só foi pra balada lá na Baixada. Foi tudo coisa... O São Paulo que mandou contratar o Cueva. Foi tudo o São Paulo que mandou contratar. Parece coisa armada, né? Pro Cueva é o cara... Era coisa armada. Eu ficava lá fora. Eu observava, era uma quadrilhazinha. Todo mundo já sabia. O apelido do Cueva é Cueva Vagabundo. Os caras, é verdade, Cueva Vagabundo. Os caras levam o cara pra gastar um... Não falando mal dele, ele não tem culpa. Mas... Não, mas aqui o apelido é esse mesmo. O cara chegar lá, não jogar jogar 3 partidas... Que é o que ele faz. E que põe pra justiça, só faz isso. Pois é, o Cueva entrou na mira do Serginho Chulapa pelo que ele fez com o Santos. Depois de sair e ainda processar o clube cobrando uma montanha de dinheiro, processo que inclusive o peruano perdeu, ele teve que pagar o Santos depois que abandonou o clube. Mas se, como você ouviu o Serginho falando no vídeo, nas boates da vida o Cueva acabava levando a pior, em casa ele não levava desaforo não, viu? O jogador foi acusado pela sua ex-esposa de violência doméstica em um programa de TV de grande audiência no Peru. E ele teve detalhes do seu relacionamento expostos para todo mundo. Bueno, yo conozco a Sergio Ludeña, al dueño del equipo Cienciano. Conozco también al gerente deportivo Zoe Ganosa, quienes son las personas responsables de su contratación. Uno de ellos conocía perfectamente mi denuncia, la sabía. Lamentable que minimice estos hechos, porque hoy en día en el Perú hay muchas víctimas de violencia física y psicológica, como la que yo fui víctima. Perdón, ¿cuál era tu pregunta al final? Digamos, el mensaje que se le da a miles de jóvenes que ven en este jugador que por ser talentoso es un ejemplo. Sí, bueno, el talento creo que es punto aparte, creo que muchos conocen de su talento. El ejemplo, de verdad que no, cero ejemplo de muchas cosas. As acusações da esposa, que estava ao lado da advogada, vão ser levadas à justiça e o jogador, antes mesmo do veredito da lei, sabe que para ele as coisas vão ficar bem complicadas a partir de agora. Esse tipo de comportamento hoje é completamente repulsivo e não é aceito na sociedade. E o Cueva vai ter bastante problemas com isso. Vale lembrar que depois que o Cueva deixou o Santos, ele passou a rodar em vários clubes sem conseguir se firmar em nenhum deles. Jogou no Oriente Médio, rodou em clubes menores da América Latina, enfim, sem nenhum sucesso na carreira depois que ele fez o que fez com o Santos, uma tremenda atitude mau caráter. Depois de ter decepcionado no Alianza Lima, o maior time do Peru, ele ficou 6 meses sem clube. Pois é, tava sem jogar, ninguém queria dar mais uma oportunidade para ele. Ele então, depois de fazer uma boa Copa América com a seleção peruana, que deu mais uma chance pro jogador e o convocou mesmo ele estando sem clube, ele conseguiu acertar com o modesto Cienciano do Peru e estava planejando retomar sua carreira. Ele acertou com o clube no último dia 18, pouco depois que ele foi anunciado. A esposa dele já foi a público, a ex-esposa aliás, foi a público para fazer as denúncias contra o jogador e cara, isso acabou com ele. O clube agiu de forma dura num comunicado bem sério. Diante dos acontecimentos com o jogador Christian Cueva, informamos aos nossos torcedores e à opinião pública em geral o seguinte: a nossa instituição, ela rechaça de toda maneira qualquer tipo de violência de gênero, sem exceção. E reiteramos aqui o nosso compromisso inquebrável de exigir a todos os nossos integrantes um comportamento exemplar que está aliado com nossos valores e princípios e que representamos.
O clube cinciano não tinha conhecimento das denúncias da senhora Pamela Lopes contra o Christian Cueva, razão pela qual não existia um impedimento para contratar o jogador para disputar La Liga Clausura 2024. Agora, sabendo da denúncia e conforme a nossa política interna, temos iniciado um procedimento correspondente. Entramos em contato com o jogador e a sua defesa para esclarecer todos os fatos. E assim que possível comunicaremos as medidas que vamos tomar. Do clube, não dá para esperar outra coisa. O clube não pode, assim como a opinião pública, simplesmente tomar por feito o que o jogador fez e dispensá-lo. É preciso, claro, ouvir o jogador, a defesa e às vezes, por questão de contrato, até esperar o posicionamento da justiça. A ex-esposa do jogador contou que durante os 13 anos que viveram juntos, ela foi vítima de violência física e psicológica. Contou que o jogador tinha problemas com o alcoolismo e é claro que isso caiu como uma bomba e esclareceu muitas coisas sobre a carreira do Cueva. Ela ainda disse que não deixou o jogador antes porque ele fazia chantagem utilizando os filhos. Vale lembrar que isso são acusações que ela vai precisar provar na justiça. E o Cueva, cara, no Peru, é um jogador muito importante. Além de ter disputado a última Copa América, ele também jogou Copa do Mundo com a seleção peruana. Então realmente assim, lá tem o Guerreiro e depois ele na seleção, que realmente é uma figura bem importante para o país na questão do futebol. Mas agora, com as acusações, o jogador que estava sem clube deve sim ser desligado em breve do Cienciano pela pressão da mídia e da torcida. A seleção, que havia dado uma chance convocando o jogador, bom, com certeza não vai seguir convocando ele se ele estiver sem clube, ainda mais no meio de toda essa polêmica. O Cueva tinha talento para ser um dos grandes jogadores da história do Peru, cara. Ele realmente sabe jogar bola, mas é um cara que nunca teve foco, nunca quis nada com nada, vamos ser sinceros. Teve a oportunidade de jogar em dois gigantes do futebol brasileiro e tratou como se fosse algo qualquer. E pelo que tudo indica, o cara realmente era um agressor de mulheres. E o que eu posso dizer pra vocês é que existem alguns vídeos disponíveis nas redes sociais mostrando essas agressões, o tipo de relacionamento que eles viviam. E realmente, cara, não posso colocar os vídeos aqui, mas se você ver, vai ser difícil ter simpatia por um cara desse, viu? A verdade é que a carreira do Christian Cueva já estava por um fio. E agora, essa parece ter sido a pá de cal definitivamente para o jogador sair do futebol. Novo, 32 anos, mas eu te pergunto, tava 6 meses sem jogar, ninguém deu chance pro cara até agora, porque ele simplesmente é um descompromissado. Quem é que agora vai colocar a mão no fogo e decidir contratar um jogador desse? Você aceitaria esse cara no seu time? Cara, no meu, já passou uma vez e decepcionou demais no São Paulo, mas o que ele fez com o Santos foi realmente uma palhaçada. Não à toa, tá aí, pagando pelo que faz. É o karma que fala, né? Tomara que a justiça seja feita, que ele tenha um julgamento justo, com defesa e tudo mais, mas se as acusações, todas as outras que ela fez, além dos vídeos que estão disponíveis, é complicado. Realmente é caso pro cara não só acabar com a carreira dele, mas como também passar um tempinho vendo o sol nascer quadrado. Mas e você? O que pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!